gente, mais uma aula do 7º ano de Ciências. Eu sou a professora Fran. A gente vai trabalhar hoje sobre ecossistemas aquáticos. E para falar desse assunto, eu vou ler com vocês uma notícia que saiu no jornal no começo desse ano, falando a respeito do derramamento de óleo que aconteceu no litoral do Nordeste, tá bom? Vamos ler junto aqui então. Óleo terá impacto por décadas no ecossistema e afetará animais e seres humanos, dizem biólogos. Segundo especialistas, por causa do desastre ambiental no litoral nordestino, existe o perigo de contaminação de toda a cadeia alimentar. A gente está vendo aqui a foto, inclusive, né, da praia toda cheia de óleo. O que acontece com o derramamento de óleo, gente? Várias coisas. A gente viu nas aulas anteriores que quando a gente prejudica um organismo de uma teia, de uma cadeia alimentar, a gente causa um desequilíbrio ecológico imenso. E vai para todos, né? Então, contaminou um, vai essa contaminação passar ao longo da cadeia alimentar, tá? É bem complicado. Então, a gente vai falar um pouco desses ecossistemas aquáticos hoje. Então, primeira coisa aqui, gente, a gente tem que lembrar que a maior parte do planeta, apesar do nome dele ser planeta Terra, ele deveria ser chamado de planeta Água, porque a maior parte do planeta é água, 97,5% aqui é água salgada. A gente só tem um pouquinho de água doce, 2,5%, e a maior parte dessa água doce ainda está ou no subsolo, ou está lá em forma de geleira nos polos, né, Polo Norte e Polo Sul. A gente só tem disponível para a gente água doce potável cerca de 0,5%. E a gente não cuida da água que a gente tem, tá? Mas dentro dessa quantidade imensa de água que a gente tem no planeta, a gente tem vários ecossistemas diferentes. A gente divide... Vamos lembrar então o que é um ecossistema para começar, né? O que era um ecossistema? Ecossistema, a gente tem que lembrar que é uma união de duas coisas, dos fatores bióticos e abióticos de um local. O que era isso? Fator biótico, seres vivos. Abiótico, coisas que não são vivas. O solo, o ar, a água, né? Tudo isso, fator abiótico. Juntando essas duas coisas, a gente forma um ecossistema. Quando a gente vai falar de ecossistema aquático, a gente divide eles em algumas subcategorias, tá? Então, aqui a gente tem água doce e tem água salgada. Na água doce, a gente pode ter água corrente, que é o caso dos rios, ou pode ter água parada, que é o caso dos lagos e lagoas. No caso da água salgada, a gente tem mar e oceano. Qual que é a diferença deles? Tem um monte de detalhezinhos, tá? Mas a gente vai focar em um aqui, ó. O mar, ele é mais raso, ele é mais perto, né, do continente. O oceano, ele é mais profundo, ele é maior também em extensão, tudo bem? Mas eles têm características muito parecidas também. A gente vai começar falando, então, dos ecossistemas de água doce, tá? Ecossistema de água doce, a gente está dizendo aqui para vocês que tem uma dependência enorme do ambiente terrestre e da luz do sol. Por quê? O ambiente terrestre joga para dentro do rio, do lago, nutrientes que os seres vivos vão utilizar. O Sol, ele fornece energia para os seres fotossintetizantes, que são aqueles que são os produtores das cadeias alimentares, porque fazem fotossíntese. Então, apesar de estar aqui na água, está dependendo do continente, está dependendo da luz do Sol. Quanto mais próximo da superfície, maior a biodiversidade, ou seja, maior a quantidade de organismos que a gente encontra. Por quê? Porque perto da superfície tem mais luz do sol, acontece mais fotossíntese, então a gente tem mais produtor. Tendo mais produtor, a gente também tem mais consumidor, porque os consumidores vão atrás de alimento. Tá? Então, quanto mais próximo da superfície, mais seres vivos a gente tem. Quanto mais profundo, menos seres vivos a gente tem. Continuando aqui, gente. Então, vamos começar falando ali da água doce parada, que é o caso dos lagos e lagoas, tá? Então, lago e lagoa, vamos lembrar que é uma extensão de terra, uma extensão de água cercada por terra. Então, a gente está vendo uma foto aqui, ó, o lago, né, e terra por todos os lados. Nesse desenho, a gente está representando um lago, tá? Ou uma lagoa, vocês decidem aí, e está dizendo aqui que tem uma alta biodiversidade. Por que a gente tem uma alta biodiversidade em lago e lagoa? A água é parada, gente. Então, os produtores que estão ali na superfície, eles conseguem se manter ali. Então, a gente tem uma grande quantidade de produtores. Quem são eles? Ou o fitoplâncton, ou a gente está vendo nesse desenho também, ó, plantas aquáticas, algas, todos eles são produtores. Então, no caso dos lagos e lagoas, a gente tem uma alta quantidade desses produtores, tudo bem? Mas vamos lembrar já alguns conceitos que a gente viu lá da nossa cadeia e teia alimentar. Então, o nosso produtor aqui, a gente começou pelo fitoplâncton, mas podia ser uma alga, uma planta aquática, ele vai servir de alimento para quem? Para o nosso consumidor primário, que no nosso caso aqui é o zooplâncton, que são aqueles animais pequenininhos, né, que vivem nessas regiões. Depois do zooplâncton, ele serviu de alimento para o peixinho, que é o consumidor secundário, que se alimentou do consumidor primário. E por último, a gente tem o peixão, que se alimentou do peixinho, e ele é o nosso consumidor terciário, ok? Isso vocês lembram, porque a gente fez bastante exercício sobre isso.
Outra coisa importante quando a gente fala de cadeia alimentar, os níveis tróficos. Depois que eu coloquei a função de cada um deles, ó, nível trófico 1 é o produtor, nível trófico 2, consumidor primário, nível trófico 3, consumidor secundário e o 4, o terciário. Lembrando que, gente, não pode confundir esse número que está aqui em cima com aqui de baixo. Ó. Nível trófico 2 não é o consumidor secundário, ele é o primário. Tudo bem? Isso a gente também já explicou nas aulas anteriores. Deem uma lembrada lá se vocês não estão conseguindo acompanhar, tá? Então, nesse tipo de ecossistema, a gente tem uma quantidade enorme de produtores, porque a água é parada e eles gostam dessa água parada, porque é mais calmo para eles sobreviverem, ok? Quando a gente vai para a água doce corrente, fica um pouco diferente. Então, aqui vocês estão vendo a imagem da água doce corrente, no caso de rio, então corredeiras, né? Então, tem uma baixa quantidade de fitoplâncton. Por quê? Porque eles não gostam dessa água agitada, é mais difícil para eles sobreviverem nessa região. Então, a gente tem uma biodiversidade menor, se comparado com o lago, porque o lago era paradinho e tinha muito fitoplâncton. Aqui tem pouco fitoplâncton, então a biodiversidade também diminui, porque os animais que se alimentam do fitoplâncton não tem tanto alimento assim, então eles não podem crescer uma quantidade enorme desses animais porque falta alimento, ok? E os nutrientes que chegam no rio, boa parte deles vem da margem, tá? Então, quando chove, vem trazendo nutrientes para dentro do rio. E os animais que vivem ali, muitos deles usam esses nutrientes, já que eles têm pouco fitoplâncton, ok? Aqui ainda, gente, um exemplo disso, do nutriente vir da margem. Esse peixe bonito aqui, o piraputanga, ele é um peixe bem comum e bonito no Mato Grosso. Esse peixe, ele fica acompanhando os macacos que ficam nas árvores. Lógico que ele não vai atrás do macaco na árvore, né? Mas o macaco está lá na árvore e ele vai nadando no rio próximo onde está o macaco. Porque o macaco se alimenta de fruta. E conforme ele vai se alimentando, ele vai derrubando essas frutinhas no rio. E o peixe vai indo atrás para comer. Então, onde está o macaco, tem um cardume indo atrás, porque ele sabe que vai ter alimento para ele. Olha só que legal, né? Essa relação ecológica entre eles. Gente, um quiz pra gente então, tá? Vamos lá. Nos ecossistemas de água doce, por que a diversidade é maior em águas paradas se comparadas com a água corrente? Letra A, por conta do maior número de decompositores. Letra B, por conta do maior número de produtores. Letra C, por conta do maior volume de água. Ou letra D, por conta do maior volume de matéria orgânica. Façam aí que a gente já volta respondendo.
Será que vocês acertaram? Vamos conferir agora, então. Gente, olha só. Por que a gente tem mais biodiversidade na água parada do que na água corrente? O que tem mais na água parada do que na água corrente? É o número de decompositores? Decompositor, gente, são aqueles fungos e bactérias que fazem a decomposição de todos os seres vivos depois que eles morrem. Não é por causa disso, né? Letra B, por conta do maior número de produtores. Lembra que eu falei para vocês que tem muito mais fitoplâncton em lago do que no rio? Então é por causa deles. O fitoplâncton é produtor. Então, se ele está produzindo mais, ele tem mais alimento disponível para os outros níveis tróficos dessa cadeia alimentar, tá? Então, letra B. Próximo aqui. Então, vamos agora para a nossa segunda pergunta do quiz, gente. Lá. Por que áreas mais próximas à superfície dos rios e lagos possuem uma maior biodiversidade? O que acontece, então, na superfície dos rios e lagos, que tem mais biodiversidade, ou seja, mais seres vivos, do que nas partes mais inferiores dessas regiões, tá? Letra A. Por que essa região recebe mais nutrientes das margens? Letra B, porque essa região tem mais ar disponível. Letra C, porque essa região recebe mais luz solar. Ou letra D, porque essa região é mais quente. Qual que é a resposta correta aí?
Esse estava fácil, né, gente? Vamos pensar junto aqui. O que tem mais na superfície do que na parte mais funda do rio ou do lago? Vamos responder junto aqui, então. Essa região recebe mais nutrientes das margens? A gente até pode dizer que a primeira parte que recebe nutriente é essa região da superfície. Mas nutriente geralmente é uma coisa que é mais pesada, então ele é fundo, ele não fica na superfície, tá? Então não é essa a questão. Letra B, porque tem mais ar disponível? A gente até pode pensar que na superfície do rio tem essa parte de ar que está em cima que é maior, mas não é por causa disso, até porque a gente tem algas que estão produzindo oxigênio, que é o que interessa para esses organismos, né? Então lá no fundo também tem bastante oxigênio para ser respirado. Letra C, por que essa região recebe mais luz solar? Sim, e luz solar serve para quê mesmo, gente? Para fotossíntese. Então, se tem mais luz solar, tem mais organismos fazendo fotossíntese e pode ter mais organismos que se alimentam desses. Então, a gente concentra uma maior biodiversidade onde tem mais produtor que faz a fotossíntese, ok? Próximo. Gente, agora a gente vai falar então do ecossistema de água salgada, que daí tem diferença em relação à água doce, né? A gente está olhando essa imagem aqui, dizendo que os mares e oceanos, eles somam aí cerca de 75% do volume de água do planeta. Então, na verdade, eles ocupam 75% do planeta, é muita coisa. Ambiente é estável em temperatura, salinidade, pH. O que isso significa? Ele não muda tanto. Se a gente pensar em rio e lago, é mais fácil de alterar a temperatura, é mais fácil de alterar qualquer coisa dentro deles. O mar, o oceano, por ter uma extensão muito grande, é mais difícil alterar essas características. Então, ele é mais estável, ele muda menos, tá? Porém, a gente tem alguns problemas que a gente já abordou quando a gente falou lá da atmosfera. Primeiro, aquecimento global gerado por causa do excesso de gases do efeito estufa. Lembra quais são eles? Principalmente o gás carbônico e o pum de vaca, que era o metano. Então, esses gases eles vão deixando essa camada do efeito estufa mais grossa, vai segurando mais calor na Terra. Quando segura mais calor na Terra, o que acontece? Derretimento de geleira. Se derrete geleira, geleira é água doce, vai para o mar, para o oceano, ou seja, diminui salinidade. Né, fica menos salgada. E isso, mas não faz diferença, professora. Faz, porque os organismos que vivem nessa região, eles se adaptaram, eles evoluíram para viver nessa região onde tinha uma salinidade certa, uma temperatura certa, aquecimento global também altera a temperatura da água. Então, tudo isso altera esse ecossistema. E os organismos sofrem, direta ou indiretamente, a influência dessas mudanças ambientais. Tá? Então, a gente tem um sério problema com relação aos gases do efeito estufa. E também a poluição, né? A gente tem visto bastante, foi proibido em algumas cidades, por exemplo, o uso de canudinho de plástico. Então, a gente está tendo outras alternativas aí, por quê? Porque está poluindo muito, porque tem vários animais, né? A gente viu lá foto de tartaruga com plástico, né? Fotos bem chocantes, que acabam, né, por causa da poluição marinha, não só por causa do lixo propriamente dito, mas por causa do esgoto, alterando bastante esses ecossistemas também. Aqui a gente está vendo uma representação de como funciona o ambiente marinho ou oceânico. Tá? A gente divide ele em algumas faixas. Vejam que mais perto da superfície, até 200 metros de profundidade, a gente tem uma zona que a gente chama de zona eutrófica. O que significa zona eutrófica? É uma zona que recebe luz solar. Por essa zona receber luz solar, ela tem uma maior quantidade de seres vivos ali. Tá? Porque eles dependem, direto ou indiretamente, da luz solar por causa da fotossíntese dos produtores. Logo abaixo dessa região, entre 200 até 2.000 metros de profundidade, a gente tem uma outra região, que é o sistema batial aqui, e abaixo dos 2.000 metros, até 6.000 metros, tem o sistema abissal. Essas duas regiões aqui a gente chama de atrófica, porque não recebe luz do sol. Então, eles têm mais dificuldade para ter seres vivos. Tem seres vivos? Tem. E de onde que eles tiram alimento? Eles sobem até essa zona atrófica que recebem luz, ou tem alguma outra forma. Tá? Mas a gente concentra geralmente uma maior quantidade de seres vivos nessa região que recebe luz solar. Essa região abissal é uma região que não recebe nada de luz solar, gente, é muito escuro lá. Então, como é que esses seres vivos que estão aqui conseguem sobreviver? E esses animais, principalmente que vivem nessa região, são aqueles animais que a gente acha bem estranho. Tem aquele peixe lá do Procurando Nemo que aparece com uma luzinha, né? Então, aqueles peixes estranhos que a gente encontra nessa região. Como que eles conseguem alimentos? Olha que interessante como o meio ambiente, como a vida é. Nessa região a gente encontra organismos quimiosintetizantes. Isso lembra o quê? Lembra fotossintetizante. Na fotossíntese, gente, eles usavam a luz solar para produzir o alimento. Aqui não tem luz solar, então eles usam outro composto, compostos químicos. Então, eles têm a capacidade de produzir energia, de produzir alimento a partir de compostos químicos, já que eles não têm luz solar. Então, todos os seres vivos dessa região dependem diretamente ou indiretamente dos organismos quimiosintetizantes. Olha que interessante, né?
Continuando, gente. Então, a zona fótica, a zona que recebe luz, ela tem uma maior quantidade de seres vivos. Aqui a gente está vendo a foto de um coral, tá? De um recife de coral. Recife de coral é uma região muito importante para os mares e oceanos, porque aqui é como se fosse a nossa floresta tropical, só que agora marinha. A gente encontra uma grande biodiversidade, vários animais dependem dessa região para se alimentar, para reproduzir, para sobreviver, tá? Então aqui a gente está vendo uma foto bem bonita de um recife de coral. E outra coisa que a gente falou de coral já, o que era um coral mesmo, gente? Lembra que a gente falou que o coral estabelecia ali uma relação ecológica? Qual a relação ecológica que era? A colônia, porque são vários organismos da mesma espécie, no caso pólipo, que estão ali, que eles se juntam para formar uma estrutura maior. Então eles se ajudam, é uma relação harmônica, então eles dependem um do outro, e é uma relação que é obrigatória, né? Eles não conseguem viver separados. Continuando aqui, gente. Manguezal. O manguezal, ele não entra nem no ecossistema de água doce, nem no ecossistema de água salgada, mas ele também é um ecossistema aquático. O que ele tem de diferente desses sistemas? Ele tem uma mistura de água, tanto do mar quanto do rio. Então a gente chama essa água de água salobra. Ela não é tão salgada quanto a água do mar, mas ela não é tão doce quanto a água do rio. Então ela é uma mistura dessas coisas. E olha que interessante, é considerado o berçário da vida marinha. Manguezal, quando você olha para ele não é muito bonito. Não vou mentir para vocês, né? Ele tem essas árvores estranhas, com essas raízes diferentes. Geralmente ele é fedido, porque tem muita matéria orgânica. Mas ele é extremamente importante, tanto para os seres marinhos quanto para os seres que vivem no rio. Por quê? Porque vários organismos usam essa região para se alimentar, para se acasalar. Filhote de tubarão de algumas espécies vivem nessa região, caranguejo. Então, é um berçário da vida marinha. Muitas espécies se reproduzem e dependem dessa região, tá? Então, a gente tem que preservar ela também. Olha aqui que a gente está olhando, gente. Várias espécies vegetais tiveram que se adaptar a essa região, que é uma região que ela sofre principalmente influência das marés. Então, durante a maré alta, ela sobe, durante a maré baixa, ela baixa a água, né? Então, isso tem uma influência direta. Quais são as adaptações que esses organismos tiveram? Essas raízes diferentes que a gente vê ali, gente, aéreas, né? Elas ajudam a sustentação dessas plantas. Então, elas conseguem se sustentar nessa região lodosa, de barro, tá? Que tem influência da maré. E essas raízes aqui. Isso aqui é uma raiz. Só que não é uma raiz que cresce para baixo, como a gente está acostumado a ver. Ela, em vez de crescer para baixo, ela cresce para cima. Por quê? Para poder respirar. Então, a gente chama essa raiz de pneumatóforo. O pneumatóforo, ele sobe, tá? E aqui em cima ele tem um buraquinho por onde entra o ar na planta. Então, os pneumatóforos são raízes adaptadas à região de mangue, para que essas plantas consigam respirar também, tá? Mais um quiz, gente, para a gente fazer junto. Por que o derretimento das geleiras pode afetar os ecossistemas relacionados aos mares e oceanos? Então, o que as geleiras têm a ver com o ecossistema de mar e oceano? Letra A, pode alterar a salinidade desses ambientes. Letra B, pode aumentar o nível dos oceanos. C, porque esses ecossistemas são muito instáveis. Ou letra D, as geleiras não têm nenhuma relação com esses ecossistemas. Então, respondam aí para mim, por favor.
E aí, gente, conseguiram lembrar? A gente falou disso na aula, né? Então vamos ver o que a geleira tem a ver com esses ecossistemas. Vou começar de baixo para cima agora, tá? As geleiras não têm nenhuma relação com esses ecossistemas? Tem, gente. Lógico que tem. Tá? Então, essa está errada. Letra C. Porque esses ecossistemas são muito instáveis? Lembra que a gente falou que é muito difícil a gente alterar a temperatura, a salinidade, as características do oceano? Então, na verdade, ele é estável, é o contrário, tá? Instável é que muda muito fácil, então não é. Ele é estável. Letra B. Porque aumenta o nível dos oceanos? O derretimento das geleiras aumenta o nível do oceano, sim. Mas não é isso que afeta o ecossistema. O que afeta o ecossistema é a letra A, porque altera a salinidade desse ambiente, entre outras coisas também. Tá? Então, letra A. Mais um quiz para a gente responder junto. Regiões abissais não recebem luz do sol. Como produtores da cadeia alimentar conseguem driblar esse problema? Então, como é que os produtores da região abissal conseguem conviver sem o sol? Se o sol é importante para eles produzirem o alimento, né? Letra A, realizando o processo de respiração celular. Letra B, realizando o processo de fotossíntese. Letra C, realizando o processo de quimiossíntese. Ou letra D, não existe vida nessas regiões. E aí, gente, qual que é a resposta certa?
E aí, gente, como é que esses organismos conseguem sobreviver nessas regiões, então, se não tem luz solar? Vamos ver junto, então. Gente, primeiro aqui, processo de respiração celular. A gente nem falou disso. O processo de respiração celular é o processo em que o nosso corpo, as nossas células, eles utilizam a energia do nosso alimento, o alimento para produzir energia para o nosso corpo. Não é isso que está acontecendo. Letra B, realizando fotossíntese. Os organismos, quando eles têm luz solar disponível, eles fazem fotossíntese. Né? As plantas, as algas, o fitoplâncton. Mas nessa região abissal não tem luz do sol, então eles não podem fazer fotossíntese. Foto quer dizer luz, não está utilizando luz, não pode ser essa. Letra C, realizando o processo de quimiossíntese, aí sim, gente, porque na quimiossíntese está utilizando compostos químicos para produzir o próprio alimento. Tá? Então, letra C, realizando quimiossíntese. E a gente viu que tem vida nessas regiões, né? Vidas que a gente nem sabe como é que é às vezes, porque essa região é pouco explorada. O nosso último quiz, gente, para encerrar a aula. Sobre manguezais, é correto afirmar: letra A, possuem baixa biodiversidade. B, são pobres em matéria orgânica. C, é um ecossistema do tipo aquático de água doce parada. Ou letra D, sofre influência das marés. Então, como é que é um manguezal? Respondam aí para mim.
Então vamos fazer junto aqui para lembrar como é que ele é. O mangue, ele possui baixa biodiversidade? Não, gente, o mangue eu falei que é o berçário da vida marinha. Vários organismos vão se acasalar, vão reproduzir, vão se alimentar nessa região. Então tem muita biodiversidade. Letra B, são pobres em matéria orgânica? Também não. Lembra que eu falei que geralmente é um ambiente que é fedido, porque tem muita matéria orgânica em decomposição? Então também não é. Letra C, um ecossistema do tipo aquático de água doce parada? Eu comentei que no caso do mangue, ele tem água salobra, né? Então é uma água meio salgada misturada com água doce, então não é também. E letra D, sofre influência das marés. Sim, né? Então a maré alta, a água sobe, né? E na maré baixa, a água desce. Por isso que as plantas tinham que ter aquelas adaptações que a gente viu no slide anterior, ok? Gente, a gente está encerrando nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Façam os exercícios, tá? Tirem dúvida com os professores de vocês. Eu espero vocês na próxima aula. Tchau! Você